Por que eu escolhi ser professor de Química? Fica comigo que você vai ver todos os detalhes dessa história. Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse canal que está crescendo devagarinho juntamente com vocês, tá bom? Mas de onde foi que veio essa história de querer ser professor de Química? Eu nunca pensei em ser professor, nunca, tá certo? E na minha casa a gente também não tinha esse negócio de professor, tá certo? Dos meus irmãos eu sou o primeiro a escolher essa profissão incrível que eu amo até hoje, tá certo? Mas lá em casa eu tinha dois caminhos, né? Dois exemplos a seguir. Eu tinha o caminho do corretor de imóveis, que era o meu pai, e tinha o caminho da minha mãe, que trabalhou em laboratório, no hospital da universidade aqui do estado de Alagoas, tá certo? Minha mãe era dessa área mais científica. E foi exatamente isso que me fez puxar para essa parte da ciência. Porque quando eu ia no trabalho da minha mãe, eu via minha mãe mexendo em microscópio, a minha mãe fazendo, conversando com o pessoal nos exames de sangue, exames de urina, de fezes também. E essas coisas de laboratório me encantaram, tá certo? E eu pensei assim, quando eu crescer, eu quero estudar isso aqui para trabalhar exatamente como onde a minha mãe trabalhava, tá certo? E o tempo foi passando e eu fui ficando com isso na cabeça, até que no meu nono ano eu encontrei a química. E o encontro com a química me fez pensar assim, poxa, combina muito com o que eu quero fazer da minha vida. E a minha primeira estratégia, o meu primeiro desejo foi conquistar uma vaga no Instituto Federal aqui de Alagoas, né? A antiga Escola Técnica Federal de Alagoas, que fazia uma prova lá no nono ano para entrar. E graças ao meu Deus eu consegui ser aprovado nessa avaliação, nesse teste. E escolhi o quê? Escolhi Química, o curso técnico de Química. Então a minha primeira formação foi exatamente essa. Eu sou formado em técnico em Química, sou técnico químico, tá certo? Mas quando eu cheguei lá nos meus 17 anos, 18 anos, eu inventei de trabalhar. Comecei lá com os meus pais, eu queria já trabalhar, porque os caras que andavam comigo já trabalhavam. E eu pensei assim, eu não quero ser o cara que não trabalha, o cara estranho do grupo, né? O cara que não faz nada. Não, eu quero trabalhar também. Fui conversar com meu pai disse, não, você só vai estudar. Mas a minha mãe pensou assim, ele já está crescendo, vamos fazer um teste, vamos fazer uma experiência para ver se vai dar certo, porque eles achavam que ia atrapalhar o colégio, né? O meu curso técnico. E a gente fez um acordo lá em casa. Se eu tirasse nota ruim, eu saía do trabalho. Mas tinha outro detalhe. Ela disse assim: você não vai trabalhar é, em qualquer lugar. Você vai fazer um curso, já que você gosta tanto dessa área de laboratório. Você vai fazer um outro curso paralelo ao curso técnico de Química. E se você se der bem, se você se adaptar, se você gostar, não tá ruim na escola, quem sabe você não pode arranjar um emprego nessa área. Aí eu topei esse desafio e ela me levou para fazer o curso de patologia clínica, tá certo? A minha mãe era uma espécie de chefe do laboratório e me colocou para fazer esse curso lá, para fazer um estágio, aprender alguns detalhes lá desse curso, que o próprio hospital universitário aqui na época fazia isso com as pessoas. Eu tenho um exemplo, minhas duas primas que já tinham passado por essa experiência e já estavam trabalhando muito bem, obrigado, nos laboratórios aqui de Maceió. Mas eu fui também aprender o que elas aprenderam, inclusive elas duas foram minhas professoras, foram minhas orientadoras para me ensinar algumas dicas, alguns macetes na hora de colher sangue, fazer o exame de fezes, exame de urina principalmente, tá certo? Bom, eu fiz esse curso e quando eu terminei o curso técnico, eu estava terminando o outro curso técnico também, que foi o técnico de patologia clínica. Aí eu me formei nessas duas áreas, tá certo? Então, por enquanto, nada de ser professor. Aí eu fui trabalhar nos laboratórios, eu tive a oportunidade de conquistar a vaga no estágio
na Braskem, porque era um lugar super cobiçado para todo aluno de química, queria estagiar na Braskem. E graças ao meu bom Deus, eu consegui também essa oportunidade de estagiar na Braskem. E lá eu aprendi muita coisa. Eu fiz outros cursos lá voltado para o ar, para efluentes, para água, para o meio ambiente no modo geral. Aprendi bastante nesse estágio. E o que aconteceu? Eu fui trabalhar em laboratório de patologia clínica. O que é que eu fazia? Eu colhia sangue, fazia o teste de beta-HCG para ver se a mulher está grávida, fazia exames com bacteriologia, eu mexia com essas coisas, tá certo? Essas coisas quando a gente fica doente, que o médico passa hemograma, glicose, ureia, creatinina, eu trabalhava com isso, gente, por muito tempo, por alguns anos, eu acho que uns 6 anos da minha vida, eu mexia com isso aí. Aí o que aconteceu? Um dia eu fiquei desempregado, o meu patrão começou a atrasar o meu salário e eu não estava gostando disso não, sabe? Aí eu fui conversar com ele para ele ajustar o meu salário, ele não gostou e me demitiu. E eu lembro como se fosse hoje, que eu peguei o meu jaleco e já fui procurar emprego dos outros laboratórios que eu conhecia. Eu fui em vários laboratórios, mas eu trabalhei em vários lugares legais aqui, tá certo? Inclusive a Santa Casa Maceió, eu também passei um tempinho lá. Mas fui procurando emprego e não achei emprego em canto nenhum. Não achei. Até que um dia, uma colega minha disse assim: você quer ensinar? Você quer dar aula? Ó, tá uma carência muito grande de professor de matemática, de ciências, e pelo seu currículo aqui, eu acho que você dá para entrar nesse negócio. E eu falei para ela assim, ó, eu não sei de nada de dar aula, mas se der certo, eu vou, porque eu tô desempregado, eu quero ganhar um dinheirinho, entendeu? Aí que aconteceu? Eu falei isso para ela, e ela levou minha documentação, o meu currículo, os cursos que eu tinha feito, e o pessoal analisou e disse assim, ó, como você ainda está na universidade, você vai ensinar até o ensino fundamental, até o 9º ano, ou ciências ou matemática. Aí eu digo, eu topo. Eu já estava na universidade, tá? Fazendo química também, mas a minha química não era para ser professor, era a química para ser pesquisador. O que aconteceu? Com essa experiência, eu fui ensinar. Eu fui ensinar numa escola que tem aqui, uma escola bem antiga, tá? E quando eu me deparei nessa escola, eu encontrei 54 crianças esperando a primeira fala do professor de matemática, que era eu. Olha que loucura. E quando eu me deparei com isso, me passou um filme assim, uma retrospectiva, e eu disse para mim mesmo assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estava acostumado a furar o braço das pessoas, a fazer os exames, a fazer essas coisas do laboratório. Eu não estava acostumado para falar para crianças, para pessoas, para criar um método para a pessoa aprender. Eu não sabia de nada disso. Mas aí essa experiência me fez gostar da sala de aula e eu tomei uma decisão. Eu cheguei lá na universidade e eu disse assim, ó, muda meu curso. Eu não vou querer mais ser pesquisador. Eu vou querer ser professor de química. Aí foi da onde veio essa ideia de querer ser professor de química, tá? Mas isso não estava na minha mente, não. Mas o decorrer da vida me fez migrar para essa área e eu digo para você, o que eu digo para os meus alunos, eu estou fazendo o que eu gosto de fazer, o que me dá prazer fazer e o que eu aprendi a fazer. Tanto com o tempo de experiência que eu já tenho, como também nas coisas que a universidade me ensinou. Tá certo? E de lá para cá eu venho criando vários projetos. E um deles foi criar minha isolada em um local. Só que eu tava com alguns amigos que não tava com a mesma ideia que eu. Então eu tava tipo sonhando sozinho, vamos dizer assim. E foi quando eu resolvi pegar o meu projeto, que era em um lugar, e transformar ele em um projeto online, onde eu pudesse ensinar as pessoas. Eu saí pesquisando algumas coisas, algumas ideias, e eu percebi que isso era possível. Aí me preparei, montei todo o equipamento, tudo que eu precisava, o básico, tá?
e comecei a ensinar de forma remota, de forma online. Quando veio a pandemia em 2020, eu já estava nessa área, já estava nadando bastante nessa área, nadando abraçadas mesmo. Já conhecia muita tecnologia, muita coisa, já sabia como é que era. E quando chegou esse momento, antes da pandemia eu já estava dando aula. E ao chegar na pandemia, a minha aula era uma das melhores aulas, o pessoal elogiava bastante. E foi quando o meu projeto cresceu mais, tá certo? Mas se você não conhece nosso projeto, ó, deixa eu te mostrar. Eu dou aula através de webconferência, tá? Tanto em grupo ou de forma particular, tá certo? Onde a gente tem um encontro uma vez por semana, a gente tem 2 horas de aula por semana. Toda semana a gente faz simulado para verificar a sua aprendizagem. E você tem um horário extra comigo, caso você precise, para tirar sua dúvida. Quando o projeto é em grupo, você tem vergonha de fazer alguma pergunta, tá certo? Então, gente, esse projeto nasceu dessas estratégias que eu fui criando, que eu fui desenvolvendo com essa ideia de querer ser professor de química. Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma a entender de onde veio essa ideia de querer ser professor, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, porque a vida nos leva para caminhos assim, né? Caminhos que fazem a gente se encontrar e tomar decisões. E eu digo para você, jamais eu voltaria para o laboratório, jamais. Eu já fui convidado a voltar para o laboratório, mas eu fiquei pensando, não, acho melhor uma sala de aula, me dá mais prazer do que fazer o que eu fazia antigamente, tá bom? Se inscreve no canal, manda esse vídeo para alguns amigos que estão aí, ó, enrolados, sem saber o que é que vai escolher da vida. Quem sabe não pode abrir a mente e pensar fora da caixa, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção dispensada.